pessoal, tudo bem? Estamos no ar. Hoje é um episódio gravado, mas no problem, não tem problema. Você pode deixar aqui os seus comentários, as suas perguntas, né? O seu boa tarde pra gente, pra mim, pra nossa entrevistada de hoje. E depois, havendo qualquer dúvida, a gente repassa para ela, tá bom? E aí ela responde e depois a gente encaminha novamente para você. Lembrando que esse vídeo vai ficar aqui no YouTube, então você pode ver quando, onde e quando, da maneira que você quiser, né? A forma aí que você achar mais conveniente para você ouvir, assistir. E também estamos nas principais plataformas de áudio. Ou seja, você pode ouvir esse podcast. Eu adoro ouvir podcast. Eu vou lá no Deezer, eu escuto bastante, eu tenho uma playlist aqui de podcasts e de repente você pode nos ouvir também, ou no Deezer, ou no Spotify, ou no YouTube Music. Já tá aí, ó, a tarja na sua tela aí, ó, onde nós estamos. E ó, vai dando aquela fortalecida, se inscrevendo no canal, ativando o sininho. Hoje é um episódio gravado, mas se você ativou o sininho, você já está sendo notificado, já está sendo notificada que estamos aqui para falar com você, tá? Vai lá no Instagram, segue a nossa página, dá aquela fortalecida bacana pra gente, podcast Unifacamp, acompanhe os bastidores, né, os nossos vídeos. Você também pode mandar a sua sugestão de pauta. Ai, leva aquele professor, leva aquele coordenador, que tal falar desse assunto? Que tal levar um empreendedor da minha cidade, ele tem uma história bem bacana, inspiradora? Manda pra gente, eu adoro receber, nossa produção adora também, né, nossa produtora adora receber histórias legais. Deixa eu me ajeitar aqui, meu Deus do céu, né? Porque nossa convidada é muito chique, veio de muito, muito, muito longe. Já vou apresentar para você. Deixa eu ver se eu não esqueci mais de alguma coisa. Não, já pedi para você se inscrever no nosso canal, seguir a gente no Instagram, segue o da instituição. Isso eu nem preciso dizer, né? Segue lá, Unifacamp.oficial. É isso, né, diretor? Unifacamp.oficial. Tradição, inovação, transformação, isso é Unifacamp. Quer conhecer os nossos cursos? Eu soube que nossa entrevistada estudou aqui, acredita? Antes aí de... Na verdade, não. Na verdade, ela vai contar essa história dela aí, né? Dessa carreira que ela tentou seguir, mas, como eu digo aqui, conhecimento nunca é demais. Só agrega nas nossas vidas. Ela estudou comércio exterior aqui na nossa instituição. Nós temos tantos cursos. Conheça a nossa instituição, unifacamp.edu.br. Faz o seguinte, pega seu celular aí, ó, aponta a câmera do seu celular para o QR Code que já está aqui na tela. Tá vendo aí na sua tela esse QR Code? QR Code, olha, quase que eu me enrolei para falar, QR Code. Aponta a câmera e conheça a nossa instituição. Ah, eu quero dar um tour virtual, quero conhecer o estúdio, quero conhecer os laboratórios de medicina, dos cursos de saúde. Você pode, é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e fazer um tour virtual e conhecer a nossa instituição. Oi, diretor! Ah, tá, o nosso tour virtual ele está sendo atualizado, tá? Óbvio, né? Estamos aí com salas de aulas totalmente diferentes, totalmente premium, né, equipadas com a melhor tecnologia para vocês, aluno da nossa instituição. Então, nós vamos atualizar. Aguenta mais um bocadinho aí que logo você faz um tour virtual pelas salas premium. Tá bom, gente? É isso, acho que eu falei tudo. E agora eu vou me virar para dar boa tarde para ela. Ela que veio direto lá de Portugal, veio passear aqui no Brasil e a gente aproveitou, falou, não, passa lá no podcast, por favor. Gislene Leal, boa tarde, Gislene. Obrigada pela sua gentileza. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu esqueci de te falar, aquela câmera é a câmera que fica na gente, tá? Essa geralmente é a que eu abro e fecho o programa, não se preocupa com essa. Ok. E essa daqui é a sua, se você quiser mandar um sim. beijo, um coração, dar uma bronquinha em algum aluno, fica à vontade. Muito obrigada pela sua gentileza e por estar aqui com a gente, viu? Falando desse tema tão importante, né? De educação. E você comentou aqui, gente, ela comentou aqui nos bastidores que sim, ela já estudou aqui. Ela tem 30 anos já, né, na área da educação, desses 30 anos, está trabalhando boa parte deles, né, com a educação infantil.
essa educação, que ela disse um termo bem legal, ouro, como que foi? Os anos de ouro da educação. Anos de ouro da educação, gostei disso, porque de fato é. E aqui na nossa instituição Comércio Exterior, né? É verdade. Mas por que assim? Conta. Não sei, acho que todo profissional um dia, né, questiona um bocadinho, né, aquilo que realmente quer fazer na vida, se realmente é. Como eu fui para o magistério, né, muito assim, logo de seguida ao ensino médio, né, no ensino médio naquela altura, né, que ainda o ensino fundamental 2 aqui era de até o 8º ano só. Era né? mesmo. E depois ia logo, não é, pro ensino médio, né? pro ensino Primeiro, médio, segundo, terceiro colegial. Era o colegial. E na altura só tinha opção ou magistério ou contabilidade. E eu fui para o magistério e de seguida já comecei logo a dar aula. Né? E sempre teve aquela veia, desde criança, eu quero ser professora, eu quero ser professora. E eram as brincadeiras e tudo mais, mas já lá estava, não é? Já lá estava o chamado vocacional, aquela coisa, já estava desde menina. Mas, enfim, em dada altura, eu falei, não quero. E quero tentar outra coisa. E aí foi onde eu enveredei para essa área. Cheguei a trabalhar também, né, numa empresa durante os 4 anos, né? Aqui do Brasil mesmo. Sim, mas depois eu falei, não, aquilo chamava, ardia, sabe, dentro mesmo. Era mais forte, assim, Era mais né? forte do que eu voltei e fui fazer pedagogia, licenciatura de pedagogia e nunca mais parei. Mas olha, conhecimento nunca é demais, Não. né? E olha que loucura, você fez comércio exterior, hoje morando fora, eu tenho certeza que tudo que você aprendeu, muitas coisas agregam, né, no Com seu certeza. conhecimento. Eu vou te apresentar pro pessoal, que eu já comecei aqui falando, né? Nem apresentei a Gislene pra vocês, que falta de educação é minha. Eu vou apresentá-la então, tá bom? Hoje, com muito carinho, com muito amor, nós recebemos Gislene Leal, neuroeducadora infantil. A Gislene é especialista em neurodesenvolvimento infantil, com formação em pedagogia, psicopedagogia e especializações em neuroalfabetização e gestão emocional infanto e juvenil. Ao longo da sua carreira, atuou aqui no nosso país, em Portugal e em Angola também, vivenciando diferentes contextos escolares e culturais. Depois ela fala um pouco dessa experiência de Angola aqui pra gente, tenho certeza. Ela já falou aqui, mas foi uma experiência transformadora em todos os sentidos. Eu imagino que tenha sido mesmo. Essas experiências, né, proporcionou para Gislene novas aprendizagens que colaboraram para a construção de uma visão mais ampla sobre o processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças. Atualmente, nossa entrevistada reside lá em Portugal, que eu morro de vontade de conhecer. Já falei isso 500 vezes pro Rafael. Quero conhecer Portugal, quero conhecer esse país, quero conhecer a culinária desse país. Ai, depois eu falo aqui. Ai, meu Deus. E em breve assumirá a direção pedagógica de um colégio em Cabinda. É isso? Falei certinho? Cabinda, em Angola. Uau, esse novo desafio representa uma oportunidade significativa, pois acredita que a gestão educacional permite multiplicar o impacto positivo não apenas dentro da sala de aula, mas em toda a comunidade escolar. Uau! Nos momentos de lazer, ela aprecia a leitura, escrita, gosta de caminhar, gosta também de estar ligada à espiritualidade, à família. Tem um mapa gastronômico afetivo. Agora me explica, o que é isso? O que é o mapa gastronômico afetivo? Eu fiquei curiosa. Me explica. São aquelas memórias afetivas, o que eu comentei aqui. Exatamente. Ela está com, olha só, ela está com um cheirinho muito agradável aqui, que me lembrou justamente a minha primeira professora, né? A professora ali da nossa, vou falar, não é mais o mesmo termo, mas antigamente era a primeira série, né? Segunda série, que seria hoje, eu acho que maternal 1, maternal 2 aqui no Brasil. E me lembrou, e eu gostava muito dela, não sei aonde ela está, mas professora Sandra, do Afonso Moreno, se estiver me ouvindo ou me vendo, ó, um beijo no seu coração, viu? Marcou minha vida positivamente. Foi a primeira educação, né? Muito lindo. E o mapa, então, gastronômico é isso, são memórias... Também são memórias gastronômicas, né? Aquilo, como eu sou neta de português. Ah, já tem uma história com Portugal, então, Uma história com né? Portugal, né? Uhum. E essas memórias de infância, dos almoços de família,
os pratos que o avô preparava, que tinha as raízes, né, portuguesas, combinaram, não é, para que essas memórias gastronômicas, né, fizesse parte de toda a minha vida. E depois, agora, também com o conhecimento, a experiência de Angola, acaba também por aumentar, né, essas memórias. Me fala uma coisa, eu tenho muita vontade, curiosidade de conhecer Portugal. Lá tem, de fato, mas tem uma coisa que eu não sei porquê, mas eu não gosto muito de azeite. E lá é tudo azeite, né, na comida. Azeite. Mas é diferente o gosto, eu acho, né? Então, Ai, meu tem Deus. o azeite, né, que eles classificam o azeite da compra, que é aquelas garrafinhas que inclusive a gente encontra aqui da marca Ok. XYZ, que eu não vou fazer publicidade aqui, não é? Marca do Galo. Eu já fiz. Né? E depois tem o azeite, que é o natural, que é feito mesmo para quem planta azeitona, né? Depois leva num lagar, assim que se chama, onde eles vão espremer a frio a azeitona e tirar mesmo o azeite Lá extra é virgem. forte, né? De lá é o... Por exemplo, a minha família, não é, que são os primos do meu pai, eles plantam azeitona, colhem azeitona, inclusive eu já participei, não é, da colheita da azeitona, tive esse privilégio, essa experiência, né? É oliveira, né? Sim, que chama, a árvore né? da azeitona é a oliveira, né? Aham. Então, e depois eles levam aqueles tonéis, cheios das azeitonas, para o tal lagar, onde vai ser espremido. Lá tem a prensa, tem vários processos naquela aldeia artesanal, né? Uau. E depois eles trazem nas garrafas, né? Então, eu mesmo, em minha casa, eu não tenho azeite da compra. Eu tenho azeite que é feito ali pela minha própria família. Deve né? ser bem diferente o sabor, né? Muito diferente. Eu preciso ir lá pra provar, tá bom? Quando eu for lá, quiser. eu vou te mandar mensagem. Aí você me Quando leva pra quiser. conhecer. Quem sabe eu não ter também um mapa gastronômico afetivo de lá. Aumentar, não é essa? Verdade, é verdade. Agora me diz uma coisa, tantos anos aqui no Brasil, já trabalhando também com educação infantil, mas antes da gente entrar no assunto por que Portugal, por que educação infantil? Já tinha educadores na sua família? Você, na sua infância, se lembra de brincar de ser professora, de dar aula? Como que foi essa escolha, assim, dessa carreira, dessa jornada? Eu acredito que é mesmo esse chamado vocacional, algo que a gente já nasce com ele, né, com nossos dons e talentos, e que em algum dado momento não é? Ele acaba por se identificar e marcar ali na nossa vida que a gente fala, não, é isso. E principalmente quando a minha consciência caiu para isso, né? Virou para esse lado, e eu comecei a perceber a responsabilidade que é o ser, né, um professor de educação infantil, né? Que é o termo que usamos aqui no Brasil, e lá em Portugal é o educador de infância. Né? Tem essa nomenclatura, mas é a mesma coisa. Né? Então, quando nós temos essa responsabilidade, ali parece que ferve muito mais. Se eu olho para uma criança hoje e eu falo, eu tenho, né, tudo na minha mão para transformar o futuro, para fazer, não é, com que a sociedade fique melhor, é minha responsabilidade. Ou eu assumo isso e agarro essa causa com unhas e dentes e vou estudar, tá aí, daí a neurociência, né? A neuroeducação nasceu daí, né? Esse interesse, o que eu podia fazer de melhor, né? Porque tem assim a falsa ideia, falsa entre aspas, falsa por quê? Porque as pessoas pegam o brincar, e, né? Criança só tem que brincar e pronto, mas tem o brincar. E o brincar, que é o brincar intencional, onde a gente sabe que, né, a brincadeira... Educativo. Exatamente, a brincadeira da criança é a forma que ela aprende, que ela significa ou ressignifica e constrói a sua aprendizagem e tudo mais que gere, né, o que ela vai ser no futuro. São as experiências, tem um olhar diferente. Então, quando lá atrás eu ouvia, não, porque... eu só podia brincar, não era para ensinar, não era para ler, não era para escrever, e ficava só o brincar. E eu queria, enquanto brincasse, eu queria descobrir como é que o cérebro daquela criança funcionava durante a brincadeira para eu melhorar aquela brincadeira dela. Então, aí surgiu o interesse pela neuroeducação. Uau. E eu descobri... Isso é muito sério, né? É, seríssimo, seríssimo.
Né? Caramba. Se nós soubéssemos a responsabilidade, né, que os professores de educação infantil têm, nós, enquanto pais, cobraríamos mais ou teríamos mais consciência, não é? De onde é que nós entregamos os nossos filhos. Nossa, gente, isso é muito sério. E é muito sério mesmo, porque tudo parte dessa primeira educação, né? Desde o ventre, né? Desde o ventre. Desde o ventre. E aí você descobriu, então, sua vocação, estudou e sempre está estudando, porque é uma área que está em constante evolução. Nunca devemos parar, né? Acho que nenhuma área, viu? Nenhuma área dá para você parar e estacionar. Sempre tem que estar se renovando, se reciclando. Mas o ar tá ainda geladinho, tá bom? Então, Porque às vezes eu gelo aqui, né? O entrevistado, a entrevistada. Me desculpa se tiver. A gente muda, viu? A gente muda. tá bom, assim, Tem tá aguinha confortável. também, tá bom? Mas me diz uma coisa. Portugal. Como é que foi a decisão de ir para Portugal? Você já foi encaminhada com um trabalho lá na educação? Ou meteu as caras? Como é que foi essa sua jornada? Sair do país, né? Que aparentemente conhece todo mundo, já está acostumada com a cultura e, de repente, por mais que seja um país que nós temos certa afinidade, mas é outra cultura, né? É totalmente diferente, né? Como é que foi isso? Eu fui de férias. Olha, Eu fui de férias e lá está até... Eu Até fui hoje. de férias conhecer a minha família em 2016. Na altura, nesse processo todo, entre o ir e vir, não é? Do magistério, pedagogia e tudo que eu já comentei, eu abri uma escola em Vinhedo, na cidade de Vinhedo, onde eu residia na altura, em 2012. Eu queria uma escola onde eu pudesse ensinar de acordo com aquilo que eu acreditava que era o melhor para as crianças. Vinhedo aqui interior de São Paulo. Exatamente. Aqui pertinho da Aqui gente. pertinho da gente. Aham. Né? E em 2016, quando eu tive a oportunidade de tirar férias e decidi ir para Portugal, recebi um convite para lá conhecer um projeto que estava ainda em início, ou era apenas, só estava num papel, né, por assim dizer. E quando lá estive, fui conhecer o projeto, recebi o convite para ajudá-los a implementar aquela creche. Porque aqui falamos escolas de educação infantil. Acho que é assim, né, ainda. Lá são creches e infantários, são coisas distintas. Ou melhor, o infantário é o que comporta a creche, que é do 0, né, aos 36 meses, e depois é o pré-escolar, que é dos 3 anos, né, os 36 meses, até os 5 ou 6. Dependendo aí Exatamente, é a data de corte, né? E depois vai pra qual? Como que chama? Vai pro primeiro ciclo, que são 4 anos, que é o nosso Fundamental 1. Ah, ok. Só que o nosso Fundamental 1 vai ter o 5º. Certo? Lá, o primeiro ciclo são 4 anos, depois tem o segundo ciclo, que são 2 anos, e o terceiro ciclo, que são 3 anos. E depois vai para o ensino médio, que é o nosso... Não, vai pro secundário, que é o nosso ensino médio. Então, eu faço ainda confusão e tenho que... Tá tudo bem, tá tudo bem. isso. Até eu hoje confundo aqui no Brasil, porque aumentou, parece que um ano. Aumentou um ano no fundamental. Né? Então, que Isso. nem minha filha está no etapa 2, o que seria antigamente o prézinho. Então, ela vai ter a formatura, bonitinha, papapá. E aí foi conhecer o projeto, era de uma amiga? Tornou-se uma amiga, né? Era uma amiga de uma amiga, digamos assim. Ah, ok. Né? Essa nossa amiga em comum pediu-me para que eu lá fosse conversar com essa tal amiga, que queria abrir um projeto como o meu, que era em Vinhedo, né? E ela queria que eu trocasse experiências. E quando lá estive, envolvi-me naquilo, recebi o convite, senti no coração que eu podia ajudá-la, né? Naquela fase de transição. E lá está. E lá fiquei. A escola tá lá ainda, já não faço mais parte daquele projeto, não é? Mas em Portugal, quantos anos já? 9. 9 anos. Viu que temos uma entrevistada até com sotaque. Ai, eu tô amando, viu? Eu tô adorando. E agora esse projeto de Angola, onde surgiu? Em que momento ele entrou? Por que ele foi um divisor de águas? Você comentou aqui nos bastidores, né? Por quê?
Então, todos passamos pela pandemia. Né? Então, entre 2019 e 2020, mais coisa, menos coisa, né? Aconteceram, assim, muitas mudanças drásticas. Entre elas, alguns motivos pessoais também, onde eu vivia no norte de Portugal e eu tive que me mudar pro centro de Portugal, né? Que é a Figueira da Foz. Eu vivi em Braga. Esse projeto era no norte de Portugal, na cidade de Braga, que é a terceira maior cidade de Portugal. Depois de Lisboa, Porto e Braga. Só para situar. Ok, obrigada. Depois eu desci, né? Em direção a Lisboa e fui viver na Figueira da Foz, que é a terra do meu avô. Que é lá que meu avô, meus primos e todos vivem, né? Região de praia? Sim, é litoral, é costa, né? Então, a viver ali, estava a passar por aquele momento de transição, onde nessa escola também, eu tinha embarcado, assim, em 2 projetos, né, de direção, tanto a minha escola no Brasil, quanto aquele projeto que eu fiquei para ajudar. Simultâneo. Então, parte dele simultâneo, depois deixei daqui, desvinculei-me com o projeto daqui, fiquei só com o de lá. Mas mesmo assim, 2 gestões, assim, foram cerca de, vamos dizer, 10 anos seguidos na gestão de uma escola, que não é nada fácil, com pandemia né, e a vida pessoal. Eu decidi, mais uma vez, né, falar, não quero mais essa área, vou fazer qualquer outra coisa, vou viver numa aldeia, né, simplesinha, vou ficar aqui mesmo. E assim eu fiz. Entretanto, surgiu uma outra oportunidade, acabei por ir trabalhar no infantário, onde eu fui ser educadora de infância. Aceitei o desafio, né, sair da gestão para ser só uma educadora de infância. Até então, estava só atuante na gestão. Só na gestão, na direção. Ok. Né, aqui no Brasil é diretor de escola, né, e lá chamamos de direção técnica na creche. Né? Nessa fase, eu aceitei o desafio, fui trabalhar como educadora de infância, ou seja, professora de um grupo de meninos da faixa etária de 2 e 3 anos, 18 meninos. Só meninos? Crianças, que fala, o termo meninos usamos. Desculpe, meninos. Desculpe minha ignorância. Não, são crianças, né? 18 crianças de 2 a 3 anos. E eu identifiquei-me totalmente. Fui buscar aquilo que eu fiz desde o início da minha carreira. Onde eu falei, é isso que eu gosto. A essência mesmo. A essência. Eu quero ser educadora de infância, né? Eu quero continuar e quero ir para a reforma, aposentadoria, né? Que lá falamos reforma. Com isso, e paralelo a isso, eu tinha ido fazer uma substituição. Eu aceitei aquela vaga porque era para substituir uma educadora de infância que tinha ido fazer uma cirurgia. Então, era só por isso que eu aceitei, na minha cabeça, né? Mas serviu, né, para falar, não, é nesse mar que eu quero nadar, é aqui que eu sinto-me viva, é isso que eu gosto de fazer. Nessa mesma altura, como... né, tu leste aí que eu tenho psicopedagogia, uma pós-graduação. Eu fazia parte de um movimento lá em Portugal, onde nós estamos a criar uma associação, onde buscamos a legalização da profissionalização dos psicopedagogos, que lá a psicopedagogia, assim como o neuropsicopedagogo, que existe cá em Portugal, é uma área da psicologia. E não podemos trabalhar nessas áreas, porque é um ramo da psicologia. Né? Então, essa associação foi criada com o intuito de buscar o reconhecimento da profissão dos psicopedagogos. E foi aí nesse grupo que surgiu a oportunidade, alguém colocou ali, que tinha um processo seletivo para ser educador de infância em Angola. Eu falei, pronto, educador de infância, é o que eu quero. Concorri à vaga de educador de infância em Angola, né? Tipo um concurso? Exatamente. Mandei o currículo, participei do processo seletivo, fui selecionada no dia seguinte. Acho que em uma semana eu já tinha passado em todo o processo, só que, para minha surpresa, o dono da instituição, que inclusive essa que eu vou voltar agora, né? Na parte do colégio. Saindo daqui, você vai para Angola, então. Não vai mais para Portugal. Eu vou para Portugal e de lá eu vou para Angola. Já para trabalhar com... Exatamente, para voltar na mesma instituição onde já lá estive há 2 anos. E aí? Aí recebeu, passou lá no processo? Né? Mas eles viram meu currículo, a minha bagagem, e não, nós
não queremos como uma educadora de infância. E acabou que eu fiquei como coordenadora, depois assumi o cargo da direção técnica também daquela instituição, da parte de creche e pré-escola. Né? E foi um divisor de águas em todos os aspectos da minha vida. Por quê? Porque estamos a falar de África. Né? Estamos a falar de Cabinda. Cabinda é um enclave, que é um pedaço de terra que pertence a um outro pedaço de terra, né? Mas que está fora geograficamente. Né? E Cabinda, ela foi também já colônia de Portugal. Angola foi colônia de Portugal. Né? Só que em 1974, 25 de abril, não sei se já ouviram falar, que é o Dia da Liberdade, não é? Em Portugal, houve a ruptura, a liberdade, e Portugal entregou Cabinda, que ele tinha a possessão, era colônia, né? E, digamos assim, Cabinda é onde tem a maior extração de petróleo, de ouro e diamante, minerais, né? É uma terra muito rica. Muito rico. Mas Portugal entregou para Angola. Então, Cabinda faz parte de Angola. Né? E nós sabemos que a diferença social, a desigualdade social é muito grande. E quando lá cheguei, eu tive um choque de realidade, né? Porque eu olhava e falava, eu tinha luz a um clique. Eu lavava a louça a um clique. Eu lavava roupa a um clique de botão, né, numa máquina. Comecei a ver aquela realidade das pessoas a lavarem roupa no Rio Lucola. Não ter luz elétrica em muitas das casas. Né? E um povo muito alegre, um povo muito grato, solícito, acolhedor. Tem um pouco assim do Brasil, sabe? Assim, desse de receber muito bem toda a gente. E por mais pobreza, por mais dificuldade que tenha, estão sempre com um sorriso na cara. E isso, para mim, mexeu comigo, né? Com as minhas bases e com... Para quê? A primeira pergunta que eu fiz, e acho que toda mulher deveria fazer, para que tanto sapato? Né? Muda alguns conceitos na nossa vida. A gente percebe que não precisa de tanto para ser feliz, né? E o quanto nós somos ingratos, né? E eu acho que isso... Eu precisava ter passado por esse processo, né? Para dar aquela... Ou seja, foi para ensinar e aprendeu. Exatamente. Né? Porque a aprendizagem é isso, é uma troca, né? Uma troca. E se apaixonou por lá, então? É verdade. Eu apaixonei-me, apesar das dificuldades, não é? Porque... Imagino que não é fácil. Não. Lá, por mais que eu estivesse numa instituição privada, com todas as regalias, para eu ir em qualquer lugar, eu tinha que passar por meio disso tudo. E eu via a realidade, a realidade de muitos, né? Claro que a gente não pode... a gente não vai salvar o mundo, mas dentro da minha prática, da minha vocação, do meu chamado, né, como educadora, professora e neuroeducadora, a minha responsabilidade ficou ainda maior. Que onde eu estiver, né, eu tenho que fazer o melhor por essa sociedade. Criar cidadãos, né, conscientes e responsáveis, né, pela tua própria jornada, pela tua vida, ter autogoverno pela tua vida, pela tua própria vida, né, porque nós temos esfera de governo, e assim, né, é um efeito, né, cadeia, e assim vai ser para o mundo. Eu vou devolver o quê para a sociedade? Que crianças eu quero devolver para a sociedade? Isso tem sido a minha pergunta constante enquanto educadora de infância, professora, enfim. E não tem uma resposta, né? Assim, de imediato, né? Sei lá, acho que todo dia é olha, eu acho que eu posso fazer isso para melhorar, eu acho que eu posso fazer aquilo. É uma evolução? Como que você enxerga isso na questão da educação? Então, existe duas vertentes, não é? Existe o evolucionismo, que é uma filosofia de vida, aquele que acredita que o nada fez tudo, né? E existe o criacionismo, que a grande maioria das pessoas acreditam. Então, dentro de uma cosmovisão cristã, para mim, né, que sou criacionista, faz toda a diferença, porque é um dia de cada vez. O hoje constrói o amanhã. O que passou já foi. Não dá para eu voltar atrás, mas dá para eu tirar experiências para que eu construa esse hoje, né? Faça com responsabilidade, porque eu sei que o amanhã vai chegar.
E se tratando de educação, né, de formação de futuros adultos, é agora. É agora. E criança aprende no toque, criança aprende no olhar, no ser ouvida, né? Bebês, na altura da pandemia, não sei aqui, porque eu estava lá em Portugal, né? Vamos voltar a 18 de maio, pensou, março, já não me recordo, mas também não interessa a data. Mas a ideia era, delimitava tantos metros quadrados por criança e não pode abraçar e não pode beijar. Eu falei, gente, nós estamos a lidar com criança. Criança aprende com o contato. Criança precisa de colo, criança precisa de abraço, criança precisa de aconchego, né? Ou a gente cai na real ou nós vamos criar o quê? Seres humanos apáticos que não sabem. Já chegava a máscara, né? Porque eles não viam a nossa boca, rosto, né? não via parte da nossa boca e já perdia, não é? Perdemos muito nessa pandemia, naquela altura. E hoje vemos o reflexo disso, Exatamente, né? temos as crianças da pandemia, É. não é? Que viveram naquele confinamento. Uhum. Isso trouxe muitas Sequelas. e consequências. Para os adolescentes também, sabe? A gente recebe muitos professores aqui, e tanto é que a nossa instituição, ela tem um núcleo de apoio psicopedagógico para esses professores, educadores, para esses alunos, para esses colaboradores aqui da instituição. De repente o aluno entra aqui e se vê extremamente ansioso, né? Ou percebe que tem dificuldades em socializar. Enfim, a pandemia, ela ensinou muitas coisas pra gente, né? E pra mim, Para quem quis aprender. para quem quis aprender. Eu aprendi pra caramba. E pra mim, o sentido da cuidar da saúde mental foi muito nítido. Porque até então, aqui, pelo menos no nosso país, a impressão que eu tenho é que não dávamos tanta atenção aos profissionais que cuidavam da saúde mental. Era até um preconceito bobo da nossa parte, não, pra que psicólogo? Ai, antigamente, né, coisa de quem tá doido. Eram esses termos pejorativos. E hoje a gente percebe o quanto esses profissionais são e foram fundamentais na nossa vida. E imagino que na vida das crianças também, né? Você, enquanto educadora, ali na linha de frente, né? Tentando ensinar, se readaptando. Porque até então, estava tudo normal. De repente, a pandemia chega para nos readaptarmos. E, enfim, é um dia de cada vez, né? Como a gente costuma dizer aqui. E eu sou eternamente grata a todos esses profissionais, né? Que de forma online, nos atenderam, ajudaram a gente a entrar nos eixos novamente, né? Muitos pais com filhos em casa, não podendo levar na escola. Então, aqui foi bem desafiador. Imagino que lá tenha sido desafiador também. Cada país tem a sua cultura, o seu jeito, mas eu acredito que na educação foi desafiador para ambos os lados, né? Como que você enxerga, falando em educação, a educação aqui do nosso país, nessa primeira infância, e a educação que hoje você trabalha, né? Hoje você coordena a educação fora do nosso país. Como que você enxerga essa diferença? Temos muito que aprender, estamos aprendendo, é uma educação parecida? Qual que é o seu ponto de vista de educação exterior, no seu país de atuação, e aqui no nosso país? Então, depende do ponto de vista. Do ponto de vista humano, criança é criança, seja no Brasil, Portugal, Angola, Japão, né? O desenvolvimento humano, ele é igual a todo. Uhum. Depois entra as questões culturais, Ok. que fazem a diferença, e os sistemas de ensino, né? Em se tratando de crianças, são todas iguais, são todas levadas da breca, tal e qual, né? Mas existe depois os sistemas que vão compor e vão, né, organizar essa estrutura. Então, assim, no Brasil, existe, assim, uma certa liberdade, digamos, né, em termos curriculares. Tem a BNCC, não é? Que são as normas, né, que regem, não é, toda a educação brasileira, mas o professor tem mais criatividade, tem mais abertura, não é, para estar a criar a mente mais Aqui? no Brasil. Sim.
né? E lá em Portugal, por exemplo, é um sistema mais rígido, onde todo o currículo, toda a base curricular é igual para todos, e nós temos pouca abertura para usar essa criatividade, né? Agora as coisas estão a começar a mudar, inclusive consumimos muito, né? Embora muitos não assumam, né? Mas consumimos muito material brasileiro. Conteúdos bons, né, brasileiros em termos de, principalmente em neuroeducação. Né? Eu Incrível. fiz, exatamente, né? Eu fiz algumas formações lá que me dão a habilitação para trabalhar, né? Que era necessário. Mas as formações de técnicas e de ferramentas para eu trabalhar, é tudo aqui do Brasil. Né? Caramba, aqui é um celeiro, né? É um celeiro, né? Eu faço muitas formações pela Neurosaber, ó, um beijinho pra eles. Eu falei, né? Os conteúdos da Neurosaber, eu trazia já no Brasil, Portugal e Angola, para onde eu vou. Porque são mesmo ferramentas de trabalho e é o que tem de novidade em termos de neuroeducação, né? Que muda toda a nossa prática educacional. Caramba, que legal que você está falando isso. Eu não fazia ideia e estou muito feliz. Muito também feliz. eu fico muito feliz. Imagino, então, né? Em termos de sistema, né, de ensino, temos aqui uma flexibilidade maior, professores mais criativos. Portugal é mais rígido, mais fechado, e também tem a parte burocrática, que tem muitas provas de aferições e deixam todas, até as crianças do segundo ano, né, do primeiro ciclo, que seria o nosso Fundamental 1 aqui, também já começam muito cedo, com essa carga, com essa pressão, né, que são números e são estatísticas. Não que aqui no Brasil não tenha, deva ter também, mas lá eu acho que é mais rigoroso. E a questão da tecnologia? Vocês trabalham bastante com o uso da tecnologia? Trabalha. Eles têm as TICs, né? Que são as aulas de TI, de tecnologia da computação, qualquer coisa assim. Já desde, acho que a partir do segundo ou terceiro ano. No pré-escolar, nós temos o pensamento computacional, que são projetos, né? Que trabalhamos muito projetos na educação, no pré-escolar. O ano passado eu digo é o ano letivo, porque essa é outra diferença, né? Lá em Portugal, nós começamos o ano letivo em setembro e terminamos em junho. Nossa, diferente. É diferente por causa das férias de verão, né? Agora lá é verão. Então, as férias de verão, eles aproveitam... Setembro a junho? Setembro a junho. A junho? Junho. Então, as crianças, né? Lá, os meninos. As crianças param em final de junho, meados do final de junho, e regressam estão de férias agora. Regressam à escola só em setembro, meados de setembro. São 9 meses de ano letivo, exatamente, assim. Enquanto que no Brasil e Angola tem essa peculiaridade, o ensino público em Angola, em termos de calendarização, é muito parecido com o Brasil. Começa em fevereiro ou março, né? E acaba em novembro, dezembro, qualquer coisa assim. Isso são iguais. Mas em termos curriculares, uma vez que Angola, né, foi colonizada pelos portugueses, tem um currículo também no padrão europeu. Né? É bem parecido, É bem então. parecido. Mas a calendarização, por quê? Porque lá em Angola só tem duas estações do ano. Lá não tem primavera, verão, outono e inverno, como aqui em Portugal. Né? Lá só tem, acho que é o verão e o cacimbo, que é o inverno deles. Mas estamos a falar de inverno de temperaturas, acho que de 20, 25 graus. Mas para eles é frio. Para eles é frio. Então, dado a isso, esse clima, eles usam o calendário no ensino público. Usam o calendário tal e qual o nosso brasileiro, né? Que é de fevereiro ou março até novembro, dezembro, qualquer coisa assim, né? Mas o currículo é o europeu, em termos de conteúdo curriculares. Nas escolas privadas em Angola, eles usam já o currículo e também a calendarização europeia. Por quê? Porque é facilidade de acesso e intercâmbio, essas coisas. Como que você enxerga essa questão? Aqui a gente vê muito em notícias, telejornal, a questão de respeito com o professor, muitas vezes falta muito em sala de aula. Como que é essa questão lá na Europa, dos pais, das crianças, né? Aqui, claro, não estou generalizando, mas às vezes a gente vê que falta esse apreço
pelo profissional da educação, esse respeito pelo professor, pelo educador, né? E tem pai que, se você levantar, de repente, falar, olha, não é por aí que faz, seu filho, né, tá agindo errado, tal, tem pai que não vai aceitar. Né, tem pai que vai se sentir extremamente ofendido, né, se o professor ou se a professora falar alguma coisa, e mesmo que de forma respeitosa, enfim. Como que é isso lá fora, na Europa? Como que é essa questão aí? Eu acho que, né, é uma questão de humanidade, é uma questão do ser humano. Né? Eu nunca estive no Japão, mas o pouco que a gente vê, parece que ali já é ensinado, né, É o outro professor, mundo. o professor é autoridade, É. né? Tanto é que eu não sei se é verdade ou não, mas eu já vi reportagens que acho que a figura maior ainda reverencia um professor, dada a autoridade que tem, né? Na Europa e no Brasil não é assim. Né? O professor deixou de ser autoridade na sala de aula já há 1000 anos, né? Infelizmente, digo isso com dor no coração, porque é uma classe, tanto aqui quanto lá, né, que está desvalorizada. Eu acho que aqui no Brasil ainda, pelo pouco que eu andei a pesquisar em termos de concurso público e salários, o problema aqui é o custo de vida, né? Mas em termos de valorização profissional, eu acho que aqui ainda é maior, né? Melhor do que lá. Lá tem a questão... Portugal perdeu muitos profissionais da área da educação deixaram as salas de aula e foram trabalhar em outras áreas pela remuneração, né? Pela falha do sistema, né? Então, eu acho que... Falta de valorização mesmo, Falta de valorização, né? exatamente. Então, eu acredito que o sistema proporciona essa desvalorização, tanto aqui quanto lá, né? No modo geral, falando. E a valorização em questão de respeito tinha que vir de berço, né? Tinha que vir de casa. E aí a gente vai entrar numa área, né, que não dá para generalizar. Não dá. Tanto aqui quanto lá, nós vamos ter os mesmos problemas. E depois, por último, e não menos importante, que eu acho que é uma questão, né? Eu sou imigrante, sou brasileira, tenho nacionalidade portuguesa, né? Que tenho descendência, os avós e tudo mais. Mas eu sou imigrante e sou brasileira, né? E essa questão está muito emergente. Nós temos lá muitos brasileiros, muitos imigrantes em Portugal. E, infelizmente, nem todos têm consciência, né, que está numa terra diferente, que precisa se aculturar e respeitar, né, aquilo que se tem ali. E depois acontecem coisas que... Essa questão da desvalorização, da falta de respeito... Em Angola é diferente? É diferente. É. É diferente. É diferente porque eles valorizam muito mais a educação. Eles não têm recursos como nós. Por exemplo, uma comparação assim, muito rápida, né, e sutil. Portugal, para ser educadora de infância, precisa de mestrado na área da educação infantil. Brasil, licenciatura em pedagogia. Angola, teoricamente, também precisa de uma licenciatura, mas dada a escassez, não tem profissionais, o que é que entra? A experiência. Né? Se eu não tenho, mas eu tenho experiência, já trabalho há algum tempo como auxiliar de educação infantil, eu passo a ser a educadora de infância responsável na sala. Então tem oportunidades lá. Tem oportunidades. Mais do que em Portugal. Mais do que em Portugal, mas também não tem remuneração. Ok. Né? Mas, então, isso faz com que as crianças, as famílias, acabem por valorizar mais o profissional. E enquanto Portugal, eu senti assim na pele. Agora é experiência minha. Se outra pessoa tem outra experiência para contar, é de cada um, né? De cada um. Mas eu, enquanto gestora numa instituição privada em Portugal, eu recebi assim muita resistência, né? Mas isso funciona lá no seu país. Aqui é diferente. Tinha, né, aquela resistência em aceitar. Angola, não. Angola, o que é que a doutora, era assim que eles tratavam, né? O que é que a doutora tem? A gente quer beber. Então, isso emocionava, sabe? De ver aquela equipa, né? Todo sedento, ao ouvir aquela partilha e querer aprender e colocar em prática. Dá até vontade de ir pra lá pra
ficar um tempo e aprender o que é a vida, né? Porque a gente tem tanto que aprender. O que você diria, então? Já passou o tempo. Olha, a conversa voou rápido, né? É verdade. Nossa, pessoal, tivemos uma aula aqui de cultura, de gestão, e de principalmente, eu acho, né? Eu acho que seria essa a chave da conversa. A responsabilidade, o respeito e o quão, eu acho que é essa palavra mesmo, o quão grande é a responsabilidade de você, educador, de você, educadora, que trabalha com a primeira infância, com os piquitinhos, com as crianças, com o futuro da sua nação, da sua cidade, enfim. Porque marca, né, a Gislene chegou aqui já me lembrando a minha professora da primeira infância pelo cheiro, né, pelo jeito, assim, e me marcou muito a minha professora, né, porque eu lembro dela sentando, explicando, né, hoje eu vejo a minha filha conseguindo montar as letrinhas, conseguindo ler, escrever, e eu marco na agenda, eu falo, professora, obrigada, porque eu tenho visto muita evolução na vida da minha filha. Fico grata com o seu trabalho, porque não é fácil. São muitas crianças, cada uma tem a sua personalidade, tem o seu ritmo de aprendizagem, né? E não é um trabalho fácil. E eu costumo dizer aqui que, para mim, uma das profissões mais belas, se não a mais bela que tem, é ser professor. Eu contra mim falo, eu sou suspeita, né? Eu digo porque não importa se você é doutor, não importa se você está começando o caminho agora da educação, certamente você passará ou passou por um professor. Isso é fato. É verdade. Todos nós passamos. Principalmente, né, nesse século que vivemos, onde a mulher, né, constitui, preocupada também muitas vezes com a tua carreira, né? Então, nós temos outros moldes de família, não é? Que a mulher hoje não é mais dona de casa só. Multitarefas. Né? Multitarefas. Então, a criança passa muito mais tempo dentro da escola. Né? E quem está a fazer esse papel acaba por ser o professor de educação da infância, o educador. Não dá para desassociar. Existe aí uma falácia, para mim é uma falácia, né? Que a escola ensina e os pais educam. Mas se a gente for no sentido da palavra, o educar e o ensinar são as mesmas coisas. Porque enquanto eu ensino, eu educo. Enquanto eu educo, eu ensino. É caminhar. Não tá de mão dada. Entendeu? Não tem como. Agora eu só vou... Né? Eu que fico com crianças pequeninas o dia todo, eu estou a ensinar. Eu estou a ensinar a andar. E outra, eu estou a ensinar só com o meu jeito de ser. Só com o meu jeito de falar, porque eles, antes deles aprenderem, eles imitam. Eles observam tudo, Eles observam, eles imitam mesmo. Nós temos os neurônios espelhos, não é? Que são preparados para imitar. Então, eles olham e eles copiam. Eles olham e eles copiam. Né? Quer ensinar uma criança? Faça ao lado dela, que ela vai fazer também. Né? 90% do que a gente faz é o que fica. E o que a gente fala... Vai ter que voltar no outro episódio para falar mais sobre isso. Porque esse é um outro assunto bacana também, né? A neurociência, a neuroalfabetização é um assunto muito amplo e muito gostoso de ouvir. Eu queria mais uma vez agradecer sua gentileza por compartilhar as suas experiências, por falar tão bem da nossa educação. Viu, educadores, professores aqui do nosso país? Sigam firmes. Eu sei que não é fácil, mas sigam firmes porque certamente você está fazendo a diferença. Muitas vezes não é visível aos seus olhos, mas aquele aluno jamais vai se esquecer da sua aula, jamais vai se esquecer daquele momento que você parou ali para tentar ensinar, educar. Isso fica, e desde a primeira infância. Isso fica, isso marca. E eu tenho um presentinho para você não sair de mão abanando aqui, não. Vai sair com um presentinho da nossa instituição, da nossa Unifacamp. Você conheceu a Facamp, né? Conheci. Tá gostando agora da nossa Unifacamp? Obrigada. Estamos mudando, agora temos medicina, com muito carinho para você. Pode olhar aí, pode abrir, pode ver. A mulher é curiosa, né? Pode, veja aí. Veja. Isso, eu ganhei um diploma. Você ganhou um diploma. Saiu formada do podcast. Pode abrir, pode abrir. Vou abrir aqui. É aqui? Aqui. Isso. Vamos lá ver isso. Olha só o que você acabou de ganhar. Peraí, deixa eu
Isso, pode pôr aí, não tem problema não. Já participou de algum podcast antes? Não, Esse é o primeiro? Viva! Primeiro! Saiu com certificado. Ai, meu Deus! Você sabe que isso daqui tem um significado ainda maior pra mim, não é? Eu imagino, porque quem assinou tem, né? Não é? Peso aí. É verdade. Como é que verdade. foi a primeira coisa que eu falei, olha só, olha quem está assinando. É um presente, né? E um presente ainda maior, né? Quero agora deixar aqui também o meu agradecimento, né, pelo convite. A gente que fica E honrado. acredito que nada é por acaso. Nada é por acaso, os caminhos, né, se cruzam e eu sou natural de Campolim Paulista, eu nasci aqui nessa terra, né? Que Então, delícia, tá em casa. Tô em casa, participar aqui desse podcast com vocês, esse convite pra mim foi... Eu, a princípio, falei, não, eu não quero, não vou ter tempo, porque eu vou embora amanhã, né? Amanhã já? Amanhã eu já vou embora. Já embarca. Mas eu entendi, assim, como mesmo um privilégio, um presente. Falei, não, eu tenho que lá ir. Tenho que lá ir, né? E obrigada, por mais presente pequenino que seja, acho que uma contribuição sempre é bem-vinda, né? E a gente aprende também, porque isso pra mim também foi uma experiência. Poxa, gente, então, olha, que muito honra, obrigada. não. Tchim, vamos brindar aí com essa água. Aqui, Eita, ferro, tchim. Nossa, a alegria é nossa. E eu tô muito feliz por compartilhar. Você falou coisas muito incríveis, né? Que pra gente, às vezes, que tá aqui no nosso país, dentro da nossa bolha, a gente não faz ideia, não tem muita noção. Então, se você perdeu esse episódio, volta lá no início e escuta esse papo, que foi um papo gostoso, foi leve, foi bacana, foi sobre educação, né? Educação respeitosa, o quanto vou falar de novo essa palavra, né? O quanto é de extrema responsabilidade trabalhar com a primeira, né, educação ali, a educação infantil, e esse papo foi incrível. Eu que agradeço sua generosidade, sua simplicidade em falar, né, gente? Falar com o educador, com o professor é tudo de bom, né? Eles falam bem pra caramba, a gente se sente em casa. Muito obrigada, espero que você goste, né? É uma pequena lembrança, tem agendinha ainda aí dentro. Eu fiquei emocionada nessa diploma assinada pelo filho, né? Uau, olha que chique. Tem um papelzinho pra você anotar. Professora adora papel e Eu também gosto, viu? Eu sou suspeita pra falar. E olha E o nosso copo. Quando eu tomar uma aguinha lá. Obrigada, E um dia eu vou lá pra Portugal. É que você vai estar na Angola, né? Mas depois você volta pra sabe, Portugal. Né? Minha base tá lá. Tá Minha lá. base tá em Portugal, né? Tenho lá. Tem um projeto também que eu comecei, que é a Conecta Kids, que tá em processo agora de transição, né? Estamos a Repaginária, que é um centro de neuroeducação, onde eu atendo crianças com necessidades educativas e também na área da gestão, né? Tudo que se diz respeito ao processo de aprendizagem. Crianças atípicas? Atípicas e típicas. Ah, ok. Que legal. Gente, né? Temos muito que aprender. Que tem dificuldade de aprendizagem, seja ela de cunho emocional, que a grande maioria em algum momento, assim como tu disseste que a tua professora marcou-te, não é? Sim, beijo pra Pro Sandra. Exatamente. Também há aqueles professores que marcam, infelizmente, negativamente. É verdade, eu também tenho essa experiência. A gente sempre tem, né? Tem. Um e outro. E as duas experiências. Então, esse processo das experiências ruins, muitas vezes vão culminar lá na frente. É verdade. Faz todo sentido. Eu tinha muita dificuldade com matemática por conta de uma professora. Exatamente. Ela jogou a atividade, eu errei o número. Ela falou, eu já falei que não é assim. Ela amassou e jogou na minha cara o papel. Na fila, todos os amiguinhos vendo. Eu contei pra minha mãe achou aquilo inadmissível. Eu falei, eu quero sair dessa escola. Aí ela tirou. Aí eu fiquei a vida inteira numa outra escola, outros professores onde eu conheci a professora Sandra. Mas assim, até o ensino médio eu tinha dificuldade. Aí depois, conversa vai, conversa vem, a gente amadurecendo, conversando, né? Fazendo terapia, a gente aprende que o que lá atrás marcou, às vezes afeta lá na frente. Então isso é muito sério. Esse papo é muito sério, viu, gente? Volta sério. Outras vezes, quando vier pro Brasil. Pudermos, não tem pretensão de vir, ficar, não. Olha, recebi alguns convites para voltar, para trabalhar, mas lá está, temos aqui, né, onde é que é o meu lugar neste momento, onde é que eu vou ser melhor. Eu acho que chega uma altura que não é só dinheiro, né? É mesmo onde é que eu vou. Exatamente, missão, vocação, onde é que eu vou ser melhor, né?
E nessa você fase vem, agora ó, é Angola. nessa Um brinde a fase, todos acredito o que pessoal, sim, ao não pessoal é? de Angola. Aí Um vou- beijo, pra Aqui. vocês. Aí, molhei. Opa, não, fiquem em paz. Pra todos de Angola, de Portugal, Gente, porque tem água de verdade. tem água de verdade aqui, não é outras coisas. Não tem água de verdade. É água. Só um bocadinho. Obrigada. Bom retorno pra você. Obrigada. Tá bom? Bom voo. Obrigada. Passa esse podcast pros seus colegas Pode lá de deixar. fora. Pode Um beijo a deixar. todos vocês que nos ouvem, nos assistem em outro país, em outro continente, porque tá na internet, tá no mundo, não é? É verdade. Sem fronteiras. Então, um abraço, obrigada. Produção, quanto tempo aí? Deu tempo? Olha, eu passei do tempo, né? Olha, vou te entregar no prazo, então. Quase 1 hora aí de bate-papo. Muito obrigada, viu? Quer mandar um beijo pra alguém ou pros seus alunos, pra sua equipe? Fica à vontade aqui nessa câmera, que ela é Ai, sua. Deus, eu vou fazer igual aquelas crianças, né? Que Faz. gravou lá na minha frente. Um beijo pra minha mãe e pro meu pai. Por favor. Não, é brincadeira, né? Acho que um beijo para todos os colegas de profissão, que o meu trajeto começou aqui no Brasil, então eu tenho muitos colegas de profissão, dos quais eu colecionei durante esse período, né, desde da minha volta à licenciatura, colegas. Então, um beijinho para todos vocês e para todos aqueles que pensem, não é, que acham que tem essa vocação e que desejam, mas que estão desmotivados porque ganham, né, não ganham tão bem assim. Repensem, porque vale a pena, né, trabalhar nessa área, construir o futuro de muitas crianças, de uma sociedade inteira. Se a gente quer uma sociedade melhor, a gente tem que fazer algo agora. Né? Então, força aí para quem tem esse chamado e esse desejo. E um beijo para todas os meus amigos e a minha família também, né? Que apoiaram que eu cá estivesse agora. Ah, que legal. Olha lá, a família dando tchau ali, o filhão, beijo, a né, equipe pro ali filho, atrás. Beijo pro Gabriel. Beijo pro Gabriel. O Gabriel aqui é meu segundo chefe. Aí é? Hoje ele tá ali, né, Gabriel? Eita, Gabriel. Ele veio ver de perto, então, não é? Veio conferir se tá veio tudo conferir, né? certo. Tá tudo certo. Eu tô com a mamãe, tá tudo certo. Um beijo pra vocês, obrigada. Palavras lindas. Eu não tenho mais nada pra falar. Vou encerrar aqui e agradecer. Olha, se inscreva no canal, ative o sininho. Passe esse link para o maior número de pessoas possíveis, tá bom? Todos nós precisamos aprender demais com a educação e valorizarmos os nossos educadores, tá? É uma profissão tão linda, tão honrosa. Então, como a Gislene falou, continua firme aí nesse caminho, repense e siga forte, siga firme que com certeza você faz e fará diferença na vida de muitas pessoas e muitas crianças, com certeza, né? Um beijo, até o próximo episódio. Tchau, tchau e bom retorno. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.